Olá, bom dia, bom dia. Eu sou a professora Théoria Ferreira e hoje vamos falar sobre geografia física. Vamos falar especificamente sobre teorias da deriva continental e as teorias das placas tectônicas. Muitos anos mais tarde, em 1915, o cientista alemão Alfredo Wegener, depois de estudar cuidadosamente a questão, apresentou a teoria da deriva continental. Segundo essa teoria, em um passado muito remoto, existia um supercontinente, a Pangeia, ou Terra global, rodeada por um único oceano, o Pantalassa. Para Alfredo, há 230 milhões de anos, a Pangeia teria começado a se fraturar, a se dividir em dois grandes continentes, a Laurásia e Gondwana. Entre os dois havia se formado um mar relativamente raso, o Mar de Tétis. Evidências de Wegener. Apesar das evidências que embasaram sua teoria, Wegener não conseguiu convencer o mundo científico de sua época. Isso aconteceu porque ele não conseguiu responder adequadamente à principal questão de seus críticos: que forças seriam capazes de mover os imensos blocos continentais. A teoria da deriva continental ficou sem comprovação científica. Porém, no final da década de 1940, os pesquisadores conseguiram mapear com detalhes o assoalho dos oceanos graças ao uso dos novos equipamentos. Com surpresa, esses cientistas descobriram um gigantesco sistema de cadeias de montanhas submarinas dominadas dorsais ou cadeias meso-oceânicas, que dividem a crosta oceânica simetricamente. Com essa descoberta, percebeu-se que a cadeia meso-oceânica poderia apresentar ruptura da crosta quando ocorreu a separação dos continentes. Poucos consideraram válidas as ideias de Wegener. Um dos poucos que apoiaram foi o inglês Arthur, que elaborou em 1928 a hipótese de expansão dos fundos oceânicos, baseando-se nos movimentos de convecções do magma na astenosfera. Para Holmes, o movimento circulatório do magma empurraria os continentes. No início dos anos 60, a hipótese de Holmes se confirmou, ou seja, promoveu-se os assoalhos oceânicos se deslocando a partir dos dorsais, que são cordilheiras meso-oceânicas. Com o uso dos sonares, descobre-se um ambiente geologicamente mais ativo do que se pensam. Aí temos aqui a cadeia meso-oceânica, com maior fluxo térmico, forte atividade sísmica e vulcânica. Teoria da tectônica global, correntes de convecções. Nós temos aqui, a gente vai explicar o ponto 1, 2, 3 e 4. O ponto 1 é a matéria quente do manto ascende. Já o ponto 2, levando as placas a se formarem e se afastarem, divergirem-se. O ponto 3, o ponto em que as placas se chocam, convergem, as placas oceânicas mais densas mergulha sobre as placas continentais. Já o 4, a matéria mergulha, aquece-se e sobe novamente. A partir dessas constatações, chegam-se à conclusão de que não somente os continentes estariam em movimento, e sim blocos maiores, pedaços de crostas, formados por partes continentais e oceânicas, o fundo ou assoalhos do oceano. Com isso, a teoria da deriva continental evoluiu para a chamada teoria de tectônica de placa. Aí temos aqui a litosfera, que é a espessura variada
compartimentada por falhas e fraturas profundas, placas tectônicas. Os movimentos das placas tectônicas. Temos os limites divergentes. O que são limites divergentes? Ocorre quando duas placas se afastam uma da outra. Geralmente, as brechas abertas da crosta são preenchidas pelo magma. Ela sobe até a superfície, resfria-se e solidifica-se, tornando-se rocha. As cadeias meso-oceânicas foram formadas por esse processo. Limites convergentes. Ocorre quando as duas placas colidem frontalmente. Geralmente, as placas mais densas mergulham sobre a outra e é reciclada no manto. Limites conservativos ou falhas transformantes apresentam quando as placas se deslocam lateralmente em sentido contrário, uma em relação à outra. São predominados conservativos por não haver geração ou destruição de placas nesse limite, mas apenas o deslocamento delas. Então, galerinha, por hoje é só.